Doutor Enio Lobo, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Muito obrigado, Marcos. Bom dia a você, bom dia a Geraldinho que está aqui conosco e bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Já falamos aqui no programa sobre ronco, mais o ronco em adultos, né? E o ouvinte me provocou ontem. Marcos, pergunta ao doutor Enio até que ponto é preocupante ronco em criança. Criança ronca realmente é preocupante? Criança ronca sim, é bastante comum criança roncar. As características do ronco da criança são totalmente diferentes da característica do ronco do adulto, não no próprio ronco em si, na produção do som em si, mas de causas e consequências. São características bem diferentes e preocupa sempre. A criança não é para roncar, mesmo a criança que seja um pouquinho mais cheinha, mais gordinha, não é para roncar, tá certo? Então, causas principais de ronco na criança. A característica que diferencia o ronco da criança para o adulto é que no adulto, geralmente, o ronco é multifatorial. Ele tem vários fatores desencadeadores, muitas coisas podem causar o ronco. E raramente um só é causador. Já na criança, tem uma característica bastante diferente, porque nem quase 100% dos casos, a característica do ronco da criança é ser causado, é ser motivado por um problema da via aérea superior. Quer dizer, nariz ou garganta, ou ambos, com dificuldade de permeabilidade à respiração. Quer dizer, tem algum ponto de obstrução, algum lugar que impede a passagem livre do ar, e isso dificulta a respiração da criança. Quando ela força a inspiração, produz o ronco. Então, quase sempre tem uma causa mecânica, uma obstrução mecânica. E isso pode trazer consequências negativas para a saúde da criança? Pode. Do mesmo jeito que no adulto, o ronco na criança pode causar apneia ou hipopneia, que é uma parada ou uma diminuição no fluxo respiratório, na capacidade da criança puxar o ar do nariz até o pulmão. E essa é a principal consequência negativa. As apneias, as hipopneias, elas causam dessaturação sanguínea, diminuição na oxigenação do sangue, consequentemente, que é a mesma coisa. E isso pode trazer consequências importantes para os órgãos, que todos os nossos órgãos precisam de sangue oxigenado na quantidade ideal. À medida que essa quantidade de saturação sanguínea cai, os órgãos começam a ter sofrimento. A médio a longo prazo, isso vai trazer consequências para a criança e mais ainda para essa criança na vida adulta. A consequência não é imediata. Além disso, ocorre uma alteração importante na formação da face da criança. A arcada dentária fica mais protusa, o palato, que é o céu da boca, fica ogival, quer dizer, fica muito alto, a maxila também se desenvolve de forma anômala. Tudo isso traz consequências no futuro da criança que vão ser precisas correções na arcada dentária, né? Toda essa estrutura óssea da criança, quando não corrigida a tempo. Então, quando a criança ronca, tem que se atentar que isso não é normal. Alguma coisa está causando esse ronco. Na maioria das vezes, como eu disse, é uma obstrução mecânica e, na quase totalidade dos casos, um problema relativamente simples de se corrigir. Quais são as causas mais comuns para isso? No nariz, as rinites, as sinusites, as inflamações do nariz. Geralmente, quando isso é a causa, é muito fácil de corrigir. A gente trata com medicamento mesmo, a correção é quase que imediata. A criança passa a respirar livremente e, à medida que livremente respira, não tem mais o ronco, não tem mais essas consequências que eu falei. Outras causas muito comuns são a hipertrofia da amígdala e a hipertrofia da adenoide. A adenoide é um tecido linfóide, um órgão que a gente tem por trás do nariz. Do jeito que a gente tem a entrada do nariz aqui, que é a narina, lá no finalzinho tem a saída, que é a coana. A coana é, digamos, o final do nariz e o começo da garganta. A rinofaringe, que é por trás do nariz. Então, a adenoide, às vezes, obstrui totalmente essa saída. Ela fecha totalmente essa saída. E essa saída sendo fechada, a criança não tem como respirar pelo nariz. Aí tem que recorrer à boca e isso também ajuda a desenvolver o ronco. Mais embaixo, as amígdalas, quando elas são muito grandes, você imagine aquela porta vai e vem que muita gente das antigas assistia nos filmes de faroeste, de saloon, que o ator empurrava a porta ali e voltava. Então, a amígdala termina fazendo um movimento parecido. Quando a criança está deitada, pelo efeito da gravidade, ela tem tendência a cair e faz um fechamento da via respiratória. Quando a criança expira, ela abre um pouquinho. Quando ela inspira, fecha. Quando expira, abre. Quando inspira, fecha. Isso fica a noite inteira se repetindo, dependendo principalmente da posição da criança. Quando ela está de barriga para cima, quer dizer, na posição supinada,
ela tem maior tendência a fazer esse movimento e, consequentemente, mais ronco, mais apneia. Então, tudo isso é muito realmente danoso à saúde da criança e tem que ser corrigido. Quando há uma hipertrofia da amígdala adenoide, em algumas situações a gente até consegue diminuir um pouco o tamanho dessas duas estruturas com medicamento, mas não é frequente. Quando é muito grande, a grande maioria dos casos precisa realmente de intervenção cirúrgica, que é a adenoamidalectomia, que se propõe para um paciente desse e resolve imediatamente também o problema. Agora, existe, como por exemplo, tirar o ronco da criança ou não? Tem, como eu lhe disse, tratando a causa. Quase sempre é uma obstrução mecânica, alguma coisa que está causando dificuldade respiratória na criança. Quando você identifica essa causa e trata, resolve totalmente a questão do ronco. É muito raro a criança ter outros fatores desencadeantes para ronco. Acontece, há exceções, lógico, mas em quase 100% dos casos, quando a criança ronca, que é diferente do adulto, como eu disse, quando a criança ronca, a grande maioria, muito próxima a 100%, é decorrente dessa obstrução da via respiratória, da via aérea superior, nunca da via aérea inferior. Então, nariz obstruído por rinite, por sinusite, por alguma coisa desse tipo, é adenoide grande, é amígdala grande. As causas mais comuns são essas. Quando você trata, seja ele qual for o motivo, se for só a rinite é com medicamento, se for amígdala ou adenoide grande, geralmente cirúrgico, mas à medida que você trata, resolve definitivamente o problema da criança. Acaba o ronco. Então já fica o alerta para os pais aí que assim, é comum, mas porém é preocupante, né? Ronco em criança é preocupante. É preocupante, que tem consequências para a saúde da criança com toda certeza. Não é para a criança estar roncando, não. E principalmente se ela tiver apneia, preocupa mais ainda. De qualquer forma, mesmo que aparentemente não exista a apneia, só o fato de ter ronco demonstra que a criança está com alguma dificuldade respiratória e isso não é salutar para ninguém, muito menos para uma criança. Doutor Enio, o que fazer para aliviar bolo na garganta devido ao refluxo e o que evitar na alimentação? Vamos lá. Na maioria das vezes, quem tem esse globus, que é esse sintoma de bolo na garganta decorrente de refluxo, tem que se recorrer a medicamento, né? Tem que se fazer uma avaliação realmente bem feita e tratar com medicamento. Além disso, na alimentação, alguns alimentos realmente predispõem muito a aumentar não só na alimentação, nos hábitos de vida. Predispõem muito a aumentar o refluxo. Vamos enumerar alguns, os principais. Pimenta, para a maioria das pessoas, é um dos grandes inimigos. Para quem tem refluxo? Para quem tem refluxo. Café demais aumenta bastante o refluxo. Anota aí, gente. Alimentos muito ácidos, limão, laranja muito azeda, tudo que for muito ácido aumenta refluxo. Alimentos muito condimentados, tudo que for de muito tempero aumenta refluxo. Líquido às refeições, na hora do almoço tomar aquele copão de suco, aumenta refluxo. O hábito de deitar após as refeições aumenta refluxo. Farinha aumenta também, todos farináceos de uma forma geral, mas tudo que leva farinha aumenta. Frituras aumenta bastante, então é uma lista realmente bastante extensa, tem muita coisa que pode aumentar refluxo. Outro fator que é bastante decisivo na permanência ou na intensificação do refluxo é estresse. A pessoa que está emocionalmente estressada, que é muito ansiosa, também tende a aumentar o refluxo quando isso não está sob controle. Então esses são os fatores, digamos, mais importantes para a questão do controle do refluxo. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp, 99205-3030. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor Enio. Meu nome é Deilmo e eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Eu tinha um desvio no septo, aliás, tenho ainda, e tinha os coletes crescidos. Eu fiz uma cirurgia mais ou menos 10 anos atrás e melhorou bastante a minha qualidade do sono. Porém, ainda havia um certo comprometimento, né, nessa respiração e, consequentemente, a qualidade do sono. Apesar da melhora após a cirurgia, ainda fiquei sentindo algumas dificuldades. Aí eu percebi que os atletas utilizam um adesivo no nariz. Aí eu consultei o meu médico que fez a cirurgia e alguns outros, e eles não deram muita atenção, não deram muita bola, falando assim no popular. E eu, por conta própria, comecei a utilizar esse adesivo. Eu confesso que eu tive uma melhora muito grande, para mim foi extraordinário. Eu queria saber se isso futuramente poderá dar
poderá dar algum problema, de repente o organismo passa a entender que eu devo sempre utilizar esse adesivo e se eu não utilizar, eu voltarei a ter algum problema. E aí, Tuênio? Vamos lá. É até de admirar que ele tenha tido uma melhora tão grande. Realmente, a grande maioria dos casos, esse adesivo é pouco ou quase nada eficiente. Muito provavelmente o que ele tem aí é um estreitamento de válvula nasal. A válvula nasal é a área mais estreita de toda a nossa via respiratória. Quando você começa o nariz, caminhar por dentro do conduto do nariz, chega num certo ponto, com uns 2 a 3 centímetros para dentro da narina, que tem uma dobra das cartilagens nasais, elas se encontram e dobram para dentro. E isso deixa o nariz mais estreito naquele ponto. Então, quando a pessoa tem uma válvula nasal muito estreita e que usa esse tipo de instrumento, esse tipo de adesivo que ele está usando, às vezes abre um pouquinho a válvula e melhora a sensação de respiração. É a única ocasião em que esse adesivo pode ajudar. Então é muito provável que seja esse o caso dele. Ele tem provavelmente uma válvula nasal estreita que tem uma melhora quando usa esse adesivo. Em outras causas, desvio de septo realmente, hipertrofia de corneto, que pelo que ele disse já foram corrigidos, não se nota melhora nenhuma com o uso desses adesivos. Então, muito provavelmente ele tinha já a válvula nasal estreita, corrigiu outros dois e ficou esse terceiro problema sem uma correção completa. Então, o uso da válvula o uso do adesivo pode ser feito diariamente, sem problema nenhum, só com cuidado para não estar irritando a pele do dorso nasal. Como ele é aderido na pele do dorso, termina às vezes tendo uma irritação nessa pele. Se não tiver nada nesse sentido para ele, não há problema nenhum que ele use rotineiramente esse tipo de instrumento. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, doutor Enio. Bom dia, Marcos Dantas. Doutor Enio, eu estou notando de um dia para cá que tem momentos que eu salivo muito, não é direto, mas assim, é um negócio exagerado, né? Aí o que será isso, doutor? Me socorra, por favor. Quem pergunta, nossa amiga Edmilson. Edmilson, conhecia a voz dele. Cialorreia, o nome disso aí chama cialorreia, quer dizer, aumento da quantidade de saliva produzida. Isso tem causas bastante múltiplas, tá? A gente teria que investigar realmente no caso dele qual seria essa causa. Às vezes respiração bucal, a pessoa está com o nariz obstruído, respirando pela boca, não é que aumenta a produção de saliva, começa a perceber mais saliva na boca porque ele está ao mesmo tempo usando a boca para uma via que não seria a habitual, que seria a respiração bucal. Se não é esse o caso dele, algumas doenças metabólicas podem causar aumento da produção de saliva. Então são várias que podem causar. E aí tem que se investigar de uma a uma. Então, realmente, assim, não é uma queixa comum, a gente não vê isso com muita frequência. Pelo contrário, quando a gente vê queixa de diminuição da produção de saliva, que é mais comum, o aumento da produção de saliva geralmente não é uma doença local, não é da própria glândula salivar. É alguma causa sistêmica causando o aumento dessa produção. Doutor Enio, por que agora, por tudo, eu me engasgo? Sempre, na maioria das vezes, com um simples macarrão, o que é que pode ser? Vamos lá. Engasgos, facilidade de engasgo, o que é que pode causar? Primeira coisa, obstrução nasal é uma das causas comuns também. Às vezes a pessoa, como eu disse anteriormente, está usando a mesma via para dois fins que não seria o ideal. Quando a gente está se alimentando, como é que funciona o mecanismo para a gente não se engasgar? O bolo alimentar, depois da mastigação, é empurrado para a garganta e na faringe existe um sistema muscular que empurra esse bolo alimentar para baixo. É como se fosse um estreitamento em cima e vai empurrando até ele chegar ao esôfago e do esôfago dá continuidade desse mesmo movimento. Se houver qualquer incoordenação desse movimento, que não é voluntário, a pessoa não tem como controlar isso, é um movimento involuntário, automático, autônomo, então qualquer incoordenação desse movimento pode causar facilidade de engasgos. Se a pessoa está respirando pelo nariz e se alimentando pela boca, isso é mais difícil de ocorrer, essa incoordenação. Mas se está utilizando a boca e para se alimentar e para respirar ao mesmo tempo, é muito fácil que ocorra essa incoordenação, porque quando o alimento vai passando pela laringe, está logo aqui no finalzinho da garganta, a epiglote se fecha. A epiglote é uma cartilagem que protege a laringe, que é unicamente respiratória, só é para passar ar para a laringe,
o bolo alimentar passa por ali por cima e desce em direção ao esôfago. Quando esse movimento não é feito da forma correta, por exemplo, se a pessoa está respirando pela boca e engolindo ao mesmo tempo, o organismo fica em dúvida se é para ficar aberta essa epiglote ou se fechar. Ela não consegue interpretar bem se é um movimento de respiração, se é um movimento de deglutição. E às vezes ocorre uma incoordenação disso e termina o alimento indo para o caminho errado, o famoso caiu no goto. Então, pode ser alguma incoordenação disso aí e pode ser algum distúrbio neuromuscular, como eu disse. Esse movimento da musculatura faríngea, do esôfago, pode não estar ocorrendo como deveria e a pessoa tem mais facilidade de engasgo, tá certo? Então, tem causas bastante amplas que teria que ser investigado. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, queria saber de doutor N, se o que poderia ser a pessoa, às vezes, que é o caso do meu esposo, 2 semanas seguidas, ele acordava várias vezes na noite, faltando fôlego. Dizia ele que era como se a garganta estava seca e dava tipo uma coceira na garganta e ficava tipo com pigarro. Só que ele ficou... Isso constantemente aparecia quando ele comia alimentos diferentes da alimentação dele. Por exemplo, quando ele come açaí, ele não pode comer açaí, que ele acontece isso com ele, alguma coisa de doce. Aí eu queria saber se isso é normal e o que poderia ser. E doutor Enio? 2 causas principais para isso estar ocorrendo. Pode ser um espasmo de glote ou pode ser uma apneia. Qual a diferença de uma para outra? A apneia é o fechamento da via respiratória por causa mecânica. A pessoa vai respirar, a faringe ela se fecha, oclui. Eu sempre cito aqui esse exemplo. Você imagina uma garrafa PET que está cheia de ar e você vai sugando todo o lado de dentro, ela vai colabar, não vai fechar. Então a garganta, em quem tem tendência a ter apneia, ela faz mais ou menos o mesmo movimento. Ela se fecha e impede o fluxo normal de ar. Aí isso chama-se apneia. E tem que ser tratado sempre. A apneia, como eu disse no início, como representa um risco para a saúde da criança, também representa risco à saúde do adulto. Então, se for apneia, tem que ser tratado. A outra possibilidade é espasmo da glote. O que quer dizer isso? Aquele mecanismo que eu falei, que é quando a gente vai engolindo, a epiglote cobre a laringe para evitar que a gente se engasgue. Pode estar ocorrendo sem a deglutição, sem o alimento estar descendo. O organismo da gente às vezes interpreta que alguma coisa está agredindo a sua laringe e pode ser um corpo estranho, um engasgo, por exemplo, quem tem refluxo. Aí pela queixa dela tem grande chance de ter relação com refluxo. Quem tem refluxo, aquele ácido do estômago chegando à laringe, irrita bastante a mucosa da laringe e erroneamente o organismo interpreta que aquilo pode ser um corpo estranho e fecha a glote, fecha a laringe com esse movimento que eu falei anteriormente. À medida que ele fecha, a gente não consegue respirar. Se ele passar um tempinho maior fechado, quando puxa o ar, ele não tem como chegar à via aérea inferior. E isso causa a sensação de sufocamento, e a pessoa, quando acorda, é que essa laringe abre. Então, eu diria que nesse caso específico dele tem uma boa chance de ser espasmo de glote, mas seria bom que a esposa ajudasse um pouquinho para observar se quando ele está apresentando esses episódios, se ele vem roncando bastante também e se tem outros episódios de apneia sem acordar. A pessoa, quando tem apneia, dá aquele ronco mais forte, uma parada na respiração e depois volta a respirar normalmente. Nem sempre vai acordar, a grande maioria das vezes não acorda. Então, nisso a esposa pode ajudar para ver se ele está apresentando esses episódios durante a noite e para quando ele procurar um atendimento, o médico poder passar essa informação de uma forma mais completa. Doutor Enio, quando eu viajo de avião, diz aqui a nossa ouvinte, quando vai pousar, meu ouvido falta pouco estourar. Já aconteceu inclusive comigo, é terrível isso. O que fazer? Vamos lá. Isso aí chama-se disfunção tubária. O ouvido médio da gente, ele é meio que isolado do mundo externo. Lá dentro do ouvido médio tem ar. E a pressão do ar tem que estar igual à pressão atmosférica, quer dizer, igual a mesma pressão do nosso ambiente. Por isso que quando a gente vai subir numa serra ou quando vai decolar ou pousar de avião, às vezes é comum que todo mundo sinta aquela pressãozinha no ouvido e que alguns segundos depois a sensação de pressão melhore, porque o organismo está regulando essa pressão do ar lá dentro. Quem regula isso é um canal que comunica do ouvido para o nariz, finalzinho do nariz e começo da garganta, que é a tuba auditiva.
Se essa tuba estiver demorando um pouquinho mais a executar esse papel, se ela não estiver tão eficiente, como numa decolagem, como num pouso de avião, a variação de pressão atmosférica é rápida, quer dizer, você imagina a 1.000 metros de profundidade, de altura, quando vai descendo, essa pressão vai aumentar muito. Se o seu organismo demorar um pouquinho a regular aquela pressão de dentro do ouvido, vai acontecer exatamente isso que está acontecendo com ela, que é a disfunção tubária, que causa bastante dor e pode até estourar realmente o ouvido. Não é comum que estoure, mas acontece. É o que chama-se barotrauma. Então, nesses casos, mascar chiclete, ficar deglutindo, tomando goles de água, pode ajudar a abrir a tuba, que essa tuba ela fica fechada no maior tempo, e ela abre em alguns movimentos. A deglutição é um deles. Então, mascar chiclete, ficar engolindo água, pode ajudar. Botar algodão no ouvido, isso não resolve. A variação de pressão não é por aí que vai se controlar, não é pelo ouvido externo. Então, se isso não resolver, eu sugiro que sempre que ela for viajar, antes da viagem, ela procura um atendimento médico. Existem medicamentos que podem ajudar a melhorar a função tubária. Então, se esses mecanismos que eu orientei não ajudarem, é bom sempre que ela for viajar de avião tentar melhorar essa função tubária através de medicamentos. Dr. Enio Lobo, ele é médico otorrino, está na Clínica Cardiokid, na Rua Augusto Monteiro, 1248, aqui no centro de Caicó. Telefone 3417-1016, 99667-7510 e o 98154-4453. Esse 98154-4453 é o WhatsApp, tá bom? Doutor Enio, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Marcos. Já adiantando o tema da próxima semana, muitos amigos, um deles você conhece muito bem, que é o Dr. Robson, tem sugerido aqui surdez seletiva. Sabe o que é isso? Alguém faz ideia do que seja? Não. Não. É aquele marido que a esposa fica sugerindo ideias no ouvido dele e ele simplesmente não consegue ouvir. Ele não ouve o que se é dito. É o filho que o pai orienta alguma coisa e ele nunca ouve. É o quê? É o nosso amigo locutor que a gente sugere um tema, ele se faz de doido. Então, estão sugerindo esse tema de surdez seletiva. Mas antes de eu topar. Vai agradecer bastante. Antes de eu topar, vou ter que estudar mais a fundo, porque eu realmente não sou desse jeito, não tenho esse problema. Então, quando a esposa diz, eu faço. Você vai contemplar muitas esposas que nos escutam, inclusive a minha também. Pois muito bem. Surdez seletiva. Surdez seletiva. Se os ouvintes quiserem votar a favor ou contra, depois você me dá o resultado. Na hora então. Abraço, viu? Um abraço, meu amigo. Bom dia a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. 8 horas e 23 minutinhos, confirmando 8h23. Eu estou indo volta na próxima semana, na próxima quarta, aqui no nosso Panorama 95.